Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Pulso Unit, o podcast oficial do Escritório de Inovação da Faculdade de Medicina de Botucatu, aqui da Unesp. Meu nome é Fábio Carvalho, eu sou professor da disciplina de Cardiologia do Departamento de Clínica Médica e estamos aqui mais uma vez para mais um episódio. Bom, nós estamos recebendo nesse episódio agora professor Alexandre Fábio, patologista, prata da casa, graduou aqui em Botucatu, fez sua residência, teve uma passagem fora também, depois voltando posteriormente para Botucatu, ele vai contar como é que foi essa experiência também. E a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o empreendedorismo, né? Então, Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui. Você tem uma agenda, bastante coisa para fazer aí, mas conseguiu encaixar um tempinho para a gente conversar. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui de volta, né, em Botucatu. Estou muito feliz, né, de poder colaborar e contribuir aqui com a nossa faculdade. Estou entrando agora como professor da patologia, que é mais um prazer ainda, e espero poder colaborar e contribuir com todos. Muito legal, Ale, muito bom, cara. Bom, o nosso episódio de hoje, ele é um episódio bem direto, digamos assim, um episódio bem centrado num ponto principal. Eu não quero ficar dando muito spoiler aqui, ficar falando e já entrando diretamente no assunto, vou deixar para o Alexandre falar para a gente, mas a pergunta que nos traz aqui para esse papo, Alexandre, é exatamente essa. É possível empreender dentro da prática médica? Quer dizer, muitos dos nossos colegas que saem formados em residências de área clínica, cirúrgica, saúde da mulher, pediatria, enfim, saem da faculdade, saem da residência, vão abrir os seus consultórios, as suas clínicas, vão prestar serviço no serviço público ou na iniciativa privada, enfim, e acabam também, de uma certa maneira, empreendendo, né? Mas aqui eu quero, talvez didaticamente, como professores, fazer uma separação entre aquele empreendedor que está mais para um gestor e um empresário, porque ele tem ali funcionários, ele tem que gerir uma série de fatores ali da sua clínica, do seu consultório, mas aqui fazendo essa distinção do empreendedorismo dentro do ato médico, da área médica propriamente dita, e a gente quer trilhar um pouco dentro dessa área, pegando a tua história, né? Então, como é que você vê isso? É possível a gente empreender dentro da nossa atividade médica? Sim, respondendo objetivamente, né? É possível, a gente tem que ter uma visão clara do processo que a gente está trabalhando e tentar entender também a visão do paciente e nisso propor, né, coisas, propor inovações que façam com que aquele nosso ato seja de maior valor para o paciente, para o sistema de saúde como um todo, né? Então, acho que isso que a gente pode fazer como pessoas, né, como médicos individualmente, né? E é isso que eu tenho tentado fazer, que eu estou fazendo agora no momento, né? Mas eu quero deixar claro aí para o pessoal que isso não é simplesmente uma vontade, né? Você tem que ter também, para fazer isso, um grande background de estudo, de formação, de treinamento, né? Então não é sair lá do sexto ano, achar que vai cantar musiquinha no TikTok e vai virar um empreendedor da medicina, né? Exatamente. Então, pelo contrário, né? Eu acho que você tem que ter um tempo ali de maturação, de trabalhar duro, de ver como é que funciona, de entender para você poder propor, né, medidas inovadoras que façam com que o seu tratamento, enfim, o seu procedimento diagnóstico, a sua terapêutica seja inovadora, lógico, dentro das diretrizes médicas e éticas pertinentes. Perfeito, é isso mesmo, Alexandre. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua trajetória, então, como empreendedor. Quer dizer, você fez faculdade aqui, fez residência aqui, depois você ficou um tempo e depois acabou saindo e aí, nesse meio tempo, nessa volta aí que você deu, você se encontrou um empreendedor. Então, como é que foi esse teu caminho? Eu acho que foi um caminho longo, né, para começar, mas eu acho que
Eu acho que eu nem sabia no começo que eu era empreendedor, né? Eu sabia, eu tinha uma ideia, uma vontade, né, de fazer pesquisa, e uma vontade de mudar a realidade da vida das pessoas, né, através da pesquisa. Então, nesse trajeto todo, eu fui estudando, fui me aprimorando, fui tendo que fazer escolhas, né? Então, eu escolhi na graduação fazer patologia, né? Depois decidi fazer meu doutorado, né? Aí depois decidi trabalhar aqui com pesquisa por um tempo, depois decidi ir para fora, né? E aí, com todo esse background, com todo esse conhecimento, com toda essas lições que eu aprendi, eu então percebi que que eu estava batendo em um teto, né? Que eu estava batendo numa parede, que eu não conseguia mais crescer, e aí eu vi que o que faltava realmente para essa parede ser eliminada, ou para essa barreira ser reduzida, era eu empreender aquilo que eu tinha aprendido, né? Mas até então você tinha percorrido um caminho todo acadêmico, como todos nós. Toda a cadeia. Né? Então você tinha feito ali depois da residência, você já fez mestrado? Não, você fez doutorado direto? Direto. Tá. Depois fiz doutorado de sanduíche fora, 1 ano. Tá. Qual foi a tua linha de pesquisa? Eu pesquisei fibrose pulmonar em modelo experimental. Tá, a tua linha é patologia pulmonar. Pulmonar. Tá. E aí fiz um tempo fora, voltei, né? Fiquei trabalhando aqui em Botucatu por um tempo ainda. Aí, né, quis o destino que eu passasse um concurso fora, eu fui, né? Desenvolvi essa linha lá, né? Fiz pós-doutorado, fiz livre docência, né? E aí eu acho que chegou em um ponto que realmente, né? Como transformar tudo isso em valor, né, para mim e para a sociedade. Eu acho que esse que é o ponto, né? Então, não adianta eu fazer uma tese para mim, né, para os meus alunos. Então, eu quero que meus alunos façam teses para resolver problemas reais, problemas clínicos, problemas patológicos, né? E não que pesquisas básicas ou fisiopatológicas sejam ruins, não, pelo contrário, elas são muito importantes, mas elas têm que ser também norteadas pelo interesse e pela pergunta clínica, né? Não, sem dúvida. Então essa relação, né, do que o médico está pensando, o que ele precisa, né? Então vamos pesquisar essa via aqui, vamos ver esse gene, vamos ver essa proteína, é um biomarcador, não é? Tudo isso nasce, né, ali na beira do leito, na discussão multidisciplinar, em reuniões anatomoclínicas, né? Então, assim, eu posso falar aqui que um dos meus trabalhos mais que eu considero importantes, que foi determinar um biomarcador para microaspiração em fibrose pulmonar, nasceu de discussão multidisciplinar, né? Eu mostrava a lâmina, ninguém sabia o que era, e aí eu ia um caso, outro caso, e eu desconfiando, eu falei, juntei aquelas lâminas, fiz proteômica, fiz transcriptoma, fiz imunistoquímica, e aí nasceu um trabalho muito importante, legal, né? E nasceu tudo ali, da pergunta clínica, né? No cuidado do paciente. Então, acho que quanto mais você atende paciente, quanto você mais trabalha em hospitais terciários, secundários, mais pergunta você vai ter, e quanto mais pergunta, mais capacidade tem de você, com a estrutura que tem uma Unesp aqui, você poder responder isso, né? Então, acho que é esse que é o recado aí para o pessoal. Eu acho que é muito importante isso que você está trazendo, porque parece que é uma fala, quase que um denominador comum, né? Nós já recebemos outras pessoas aqui no nosso podcast, a professora Paula, do programa de pós-graduação em clínica médica, todos os colegas ali, os professores da UIM, né, da Agência Unesp de Inovação, e todos eles trouxeram esse mesmo ponto que você trouxe, que é você produzir teses, ok, acadêmicas, sem problema, temos as dissertações de mestrado, as teses de doutorado,
né, vamos publicar, vamos continuar fazendo pesquisa clínica ou experimental como sempre temos feito, e essa é muito da nossa história, vem daí, não é? Mas ela hoje precisa responder algumas perguntas da sociedade, né? Como você colocou muito bem, quer dizer, nós temos essa demanda, nós somos uma universidade pública, nós também devemos essa satisfação, né? E pegando esse gancho, eu ia te perguntar, você falou que você, dentro da área acadêmica, você chegou num teto, né? Você percebeu que você já estava, quer dizer, ainda em progressão, né? Um mestrado, com doutorado, depois livre docência, o doutorado sanduíche e tal. Pós-doutorado, você percorreu todo esse caminho acadêmico, mas ainda assim que muita gente já nem enxergaria um teto nesse caminho, né? Mas você, talvez, movido aí por essa inquietação, você percebeu esse teto. Então, o que foi o que eu posso chamar aqui, não sei se eu posso usar esse termo, mas um ponto de virada, uma virada de chave, que você falou, não, agora a partir daqui eu vou partir para um outro campo, não um outro campo necessariamente, mas eu vou aliar à pesquisa, aliar ao conhecimento acadêmico, também uma atitude empreendedora, buscando um produto ou serviço inovador que vai responder essa pergunta da sociedade. Qual foi o ponto para você que você falou, não, agora eu vou pensar fora da caixa? Bom, como todo bom médico, né, a resposta é multifatorial, multiteológica. É isso mesmo. Eu acho que, assim, não teve uma coisa exata. Eu falei, não, hoje eu acordei, aconteceu isso, amanhã eu vou abrir uma empresa e vou começar a empreender. Eu acho que foi um processo, né? Eu acho que o Brasil é um país que, né, todos nós sabemos, tem as suas dificuldades, né, tem as suas limitações, mas a gente tem, né, um povo, uma capacidade infinita, né? Tanto é que você vai nas universidades aí fora, só tem brasileiro, né? Só tem pesquisador brasileiro nos Estados Unidos, brasileiro se tornando professor nos Estados Unidos, brasileiro se tornando professor na Europa, né? Então, por que esse povo não está aqui, né? Então, isso que eu me pergunto, né? Por que a gente não pode fazer isso que a gente faz lá fora, né? Sim. Aqui. Sim. Então, eu acho que... então, eu falei, bom, eu tenho duas opções, né? Ou eu vou ficar apontando os defeitos, né? E vamos continuar na mesma, né? Que é a nossa tendência natural, a gente faz isso naturalmente como ser humano. Isso aqui tá errado, isso aqui não presta, isso aqui é burocrático, não sei o quê. E é mesmo, não é sem razão que as pessoas reclamam, não estou falando isso. Mas eu falei, não vou reclamar, vou tentar fazer alguma coisa positiva, né? Então, eu acho que nesse sentido, né, você tem que arregaçar as mangas e trabalhar e correr atrás do que você quer, né, dentro daquilo que você tem. Então, eu acho que e é impressionante, né, porque cada dia que eu estou fazendo as coisas, cada dia uma janela se abre, senão uma porta inteira, né? Então isso é muito, muito assim, impressionante, né? Porque quando você tem uma ideia, você conta para as pessoas, você pede apoio e as pessoas veem que você está trabalhando de fato naquilo por um motivo maior, né? A força, a ajuda vem e você consegue, né? Então acho que a minha intenção aqui em Botucatu é transformar Botucatu como se fosse uma universidade americana, entendeu? A gente atrair as boas pessoas, atrair os bons pesquisadores, e tenho certeza que eu vou conseguir, porque a gente tem tudo aqui, a gente tem pessoas com capacidade, né? Eu fiz doutorado de sanduíche fora, fiz vários estágios fora também. A gente tem todos os equipamentos que qualquer lugar tem, né? Talvez um ou outro não tenha, o mais de ponta que saiu ontem não vai ter, mas assim, 90%, 95% aqui tem. A gente tem, não só na Faculdade de Medicina, a gente tem o IBTEC, tem o IB, né? tem o Unipex, tem o PECLIN. Então, assim, e cada lugar tem equipamentos fantásticos, né? Então é questão de organizar, de estabelecer metas, né? Então esse para mim foi o ponto de virada, né?
como fazer com que a gente tem se transformar em uma coisa melhor, se transformar em um produto de excelência, né? Porque a gente tem tudo para excelência aqui, né? Então, esse foi o ponto de virada. Eu estava lá, né? Um monte de gente desanimada, né? Então, é o que você falou. Você chegou no teto já, né? Então, assim, eu vou parar no teto, né? Ah, tá bom, agora eu vou fazer o quê, né? Vou acomodar, Vou né? acomodar, vou morrer, né? Eu acho que isso é muito importante, isso que você falou, porque a gente realmente tem a boca fácil para criticar, né? Então, a crítica vem muito rápida, muito fácil, muitas vezes ela é ácida, é uma crítica até forte, né? E às vezes a solução do problema ela é tardia, né? Então, também um dos motivos pelos quais eu quis passar para a docência depois de tantos anos na assistência foi um pouco dessa inquietação, no sentido de que se você não é parte da solução, você é parte do problema. Quer dizer, se você não adianta você ficar criticando sem estar de um lado em que você possa propor soluções, né? Eu ainda estou na academia, embora tenha um desejo de empreender, enfim, mas você já você canalizou talvez essa inquietação numa atitude empreendedora, né? Acho que isso é bem interessante, quer dizer, você não se acomodou só na parte acadêmica, numa carreira brilhante que você estava progredindo, você estava ascendendo nessa carreira, mas mesmo nesse ponto da sua carreira você quis empreender, né? Sim. E falando em empreendedorismo, esse é um gargalo que nós temos no nosso ensino, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nós somos muito engessados, o conhecimento médico, talvez na área da saúde, mas acho que talvez mais na medicina, é um conhecimento bem pragmático, né? Bem engessadinho ali, quadradinho, né? E a gente tem poucas atitudes empreendedoras que são despertadas tanto na graduação quanto na pós-graduação, e isso é algo que nós estamos tentando corrigir. Então, nós não temos formação, né, em como empreender, quais são os caminhos que a gente deve percorrer para empreender, né? Como a gente canaliza uma ideia, a gente pega uma ideia que a gente tira da cabeça, coloca no papel, escreve um projeto, quem a gente procura, com quem que a gente tem que conversar. Então, como foi esse caminho para você? Você falou que você estudou bastante, imagino que também tenha estudado muito por conta, né? Ninguém pegou na sua mão para te ensinar a constituir uma empresa. Então, como foi esse seu processo do empreendedorismo? Eu acho que foi baseado mesmo na vontade, né, que eu tinha, e tentativa e erro e estudo, né? Então, eu acho assim que eu tentava fazer as coisas, se não dava certo, desistia daquele jeito e fazia do outro jeito, e não desistia do processo, né? Então, lógico que deve ter mecanismos ou professores que saibam isso de uma maneira mais acadêmica ou mais reta, né? Mas eu fui realmente tentativa e erro, e assim, erra 7, acerta 1, né? E assim você vai acumulando, depois de 10 vezes nesse ciclo, você já tem 10 acertos e 70 erros, mas o que vai valer são os 10 acertos, né? Então, e também outra coisa, quando você erra, você sabe que aquilo você não pode fazer mais, então você não erra mais no mesmo erro. E isso já é uma grande vantagem, né? Com certeza. Então as pessoas acham que errar é uma coisa terrível, né? Mas é bom porque você aprende a não errar mais naquilo quando você erra, né? Então eu acho que a pessoa tem que, né? Não é porque errou, não deu certo, ela se acanhar ou se desvalorizar, né? E então eu acho que isso pelo contrário, você tem que falar, nossa, errei, graças a Deus, quer dizer que desse jeito não é, né? Então é do outro. E tentando, né? Entendeu? E quebrar aquele ciclo, né? Eu acho que tem aquele ciclo vicioso, né? Principalmente de quem trabalha de carteira assinada, né? Que ganha mal, aí fica desanimado, trabalha mal, né? Não estuda, não quer saber, aí por conta disso continua ganhando mal, e aí desanima mais ainda, né? Então você entra nesse ciclo, você não sai mais, porque você não vai, para que você vai estudar, né? Você não está sendo valorizado, tal. Então assim, quebrar esse ciclo, né? Independente do que você ganha, o seu trabalho é o seu espelho, você tem que dar o seu melhor naquilo que você está fazendo.
Depois, se você achar que não está ganhando bem, pede demissão, né? Não é? Nossa, eu até caí da cadeira aqui. A gente na área médica falar em pedir Pede demissão, demissão, a gente parece que fica acomodado ali, acostumado com a estabilidade e nem pensa, em algo disruptivo, assim. Não, vou abrir um negócio e de repente posso me desvincular daquilo que eu fiquei a vida toda preso, né? Exatamente. Eu acho que sim, você tem que abrir os horizontes da sua vida, né? Abrir os horizontes da sua perspectiva. Isso acontece quando você quebra o ciclo, né? Então, estuda. Eu acho que o grande recado aqui desse podcast, talvez, né, seja mostrar que é muito legal empreender, mas não é. O empreendedorismo não nasce do nada. Você tem que ter um estudo muito forte, você tem que ter qualidade naquilo que você faz, você tem que saber fazer uma história clínica decente, fazer um exame físico. Eu vejo um médico que não examina mais hoje, né? No palco, o paciente tem medo de pôr a mão no paciente, né? Então, eu acho que isso aí são coisas básicas, né? Mas que são essenciais para você depois conseguir empreender, né? Porque se você não teve esse treinamento, não teve essa experiência, não teve esse conhecimento, né? Essa expertise, como que você vai conseguir propor alguma coisa inovadora, alguma coisa disruptiva, alguma coisa nova? Então, assim, faz o arroz e feijão direitinho, estuda na graduação bem, faz sua residência correta, né? Faz uma pós-graduação que você consiga estudar e fazer sua tese, né? E aí depois, né, você vai ter um background que você consegue realmente mudar o mundo, né? E eu acho que se cada um fizer o seu grão de areia, a gente vai ter uma praia melhor no futuro. Com certeza. Né? E aí, como é que foi esse processo, então? Quer dizer, como é que você tirou a ideia da sua cabeça, colocou essa ideia no papel, como é que a tua empresa foi tomando corpo, o teu negócio foi se tornando efetivamente, falou, opa, que a coisa está indo por um caminho que eu estou gostando, é mais ou menos por aqui. Como é que foi esse processo? Bom, foi assim, eu sou patologista pulmonar, né? Então a gente tinha reuniões multidisciplinares lá onde eu trabalhava e fui discutindo os casos, fui mostrando ali a minha capacidade, a minha expertise ali, e aquilo foi tomando corpo, né? Porque os outros docentes, os docentes da pneumologia, da cirurgia torácica, da radiologia, os residentes, né, foram ganhando confiança no meu trabalho, e isso, aliado à minha linha de pesquisa, foi tomando um corpo, né, ali regional, estadual, depois nacional, né? Então as pessoas começaram, né, a me mandar casos para mim dar a minha opinião, né? Então a empresa já nasceu mesmo sem eu ter a empresa. Uhum. Né? Então eu quebrei o ciclo, quer dizer, eu também ganhava mal, eu achava, né, que ganhava mal. E falei, não, tudo bem, ganho mal, mas eu vou estudar esse caso aqui, eu vou me dar o melhor, o que tem, né? Perguntava, estudava, pegava 2, 3 livros, na minha época ainda era livro, né? Hoje é tudo digital. Pegava livro e tal, e estudava e discutia. Eu lembro de um caso que a gente ficou quase 2 meses discutindo na reunião. Eu levava lá, o pneumologista falava, não, você está errado. E eu falava, não, eu estou certo. E aí eu falava, não, mas eu vou estudar isso aí. E estudava e tal. No fim eu estava certo, consegui, né? Dessa vez, você vê, dessa vez eu ganhei. Depois de perder 10, eu ganhei uma. Fiquei super feliz, né? E aí foi, então a empresa já estava nascida, né? As pessoas queriam me mandar os casos. Aí eu só fiz, o meu empreendedorismo foi então tirar essas travas e fazer com que eu tenha um mecanismo de receber esses casos hoje em dia e dar esse feedback para a sociedade de laudos de qualidade de patologia pulmonar, né? Então você vê onde que começou tudo? Estudando, dando o meu melhor quando eu não ganhava nada, né? Então eu acho que a geração agora talvez não tenha essa visão, né? Então as gerações novas são muito imediatistas, né? Esse negócio da internet, né? O que é? Olha lá o médico chave GPT, né? Tudo é o chave GPT. Então assim, eu acho que não. Acho que você tem que estudar, formar, né? E isso vai sair naturalmente, entendeu? Tá. Então o meu caso foi esse. Aí eu montei essa empresa, né? Então agora eu recebo os casos e a ideia é
unir essa empresa à universidade, porque esses casos que eu recebo, eles são e vão ser base das minhas pesquisas, né? Então, imunistoquímica, transcriptoma espacial, proteômica, tudo eu vou fazer com base nesses casos, que vem do Brasil inteiro. Então, isso gera um ciclo, agora sim, um ciclo positivo, né? Caso, análise, pesquisa. Caso, análise, pesquisa. Entendeu? Então, eu consegui inverter um ciclo negativo para um ciclo positivo. Eu acho que esse é um ponto também importante, porque pelo que você está falando, a sua empresa, o seu business, ele apareceu quase que por acaso, digamos assim, no sentido de que ele não foi idealizado como um negócio primariamente, Sim. mas ele vem através de uma evolução quase que natural, né? Ele vem pela sua linha de pesquisa, pela sua linha de pós-graduação, e a partir dali você constrói autoridade dentro do assunto que você domina, e a partir dali você identificou um nicho de mercado onde você poderia atuar não só como pesquisador, mas também como prestador de serviço, né? Então, acho que isso é um ponto também importante, que muitas das nossas ideias empreendedoras, elas podem surgir despretensiosamente dentro das nossas linhas de pesquisa, muitas vezes até dentro da área médica. Eu gostei muito do que você disse, daquela coisa básica que a gente precisa resgatar. Eu acho que o empreendedorismo médico, ele tem que ter esse olhar, né? Nós, como médicos, nós entramos na faculdade porque a gente gosta de gente. Sim. Né? A gente gosta de lidar com gente, de tratar as pessoas, e a ideia é não perder isso ao longo do caminho, é continuar lá na frente com a mesma ideia do jovem que entrou aqui na faculdade, manter essa chama acesa, né? Sim. Então, muitas das nossas ideias, elas vão passar, às vezes, por uma linha de empreendedorismo até mais social, propondo um diagnóstico, propondo uma terapêutica, propondo um produto ou um serviço inovador, muitas vezes a melhoria até de um próprio processo, como nós já discutimos aqui em episódios anteriores, e que podem, dessa maneira meio sem querer, se tornar um business, vir a se tornar depois uma startup, de repente a desenvolver algo que seja realmente inventivo. Você comunica uma invenção, você registra uma patente, aquilo pode se tornar algo maior, mas é quase que um caminho natural dentro de tudo isso que você trouxe. Quer dizer, muito estudo, muito aprendizado, muita cabeça na parede, né? Você vai... a gente, infelizmente, talvez esse é um ponto que a gente pode discutir, né? Quer dizer, como nós não temos muito dessa instrução dentro do empreendedorismo, ninguém vem explicar pra gente como é que a gente tem que fazer, e a gente vai aprendendo meio por conta, a gente aprende batendo a cabeça na parede, né? Quer dizer, não precisaria ser assim, né? Talvez se a gente tivesse... Talvez tenha caminhos mais fáceis. Existam caminhos mais fáceis, a gente não precisava se machucar tanto. Mas o aprendizado também é um valor, né? Também ele é muito importante. Então, eu acho interessante você, então, trazendo tudo isso, a ideia ela vai surgindo, naturalmente ela vai crescendo, você identifica uma dor, uma pergunta que precisa de uma resposta, e aí, a partir de uma evolução natural, a sua linha de pesquisa, pronto, ela virou um produto atendendo uma demanda, e aí você começa a dar os seus relatórios, né, emitir os seus pareceres para a gente, Sim, local e até do país inteiro. sim. Eu acho assim, é interessante você falar isso, porque você chamou de um caminho natural, né? Mas esse caminho natural é porque é uma sequência de eventos e fatos que são né, sequenciais, óbvio, que são naturais na sua sequência. Sim. Mas para quando você está dentro da sequência, muitas vezes não é natural, porque você não consegue ver lá na frente. Entendi. Entendeu o que eu tô Entendi, querendo dizer? sim. Porque como a gente não tem a formação... eu tô falando exatamente, eu tô vendo de fora, né? Como eu não tenho, por exemplo, eu não tenho nenhuma formação de empresário, de administração de empresa, né? Então, eu não sei exatamente qual é o próximo passo, né? Eu tenho que descobrir qual... Então, é como se eu tivesse, sei lá, em um buraco, eu olho para o lado
eu vejo uma parede, eu olho para o outro e vejo uma parede, mas a pessoa que está no buraco acima de mim vai ver um horizonte maior, e um horizonte maior. Só que para mim, que estou lá no último buraco, quando você vê o horizonte lá de cima, eu tenho que dar um pulo, né? E esse pulo gasta energia, gasta força, gasta tudo. Então não é tão natural, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu vejo muita gente que, né, de repente tem tanto quanto potencial quanto eu tenho e não montou uma empresa. Desiste no caminho, Desistiu né? no caminho, entendeu? Perfeito. Então eu acho que a gente tem que, né, incentivar, né? Eu acho que um dos objetivos aqui desse podcast é mostrar isso, incentivar, né? Que é para a pessoa não desistir, né? Porque ela está no buraco dela lá, ela não está vendo. Mas existe um horizonte, né? Então existem próximos passos, né? E às vezes a pessoa se limita achando que aquilo lá é o fim, é o passo que ela, é o maior passo que ela pode dar, mas não é, né? Ela tem que dar um pulinho, segurar ali, subir o degrau e ir para o próximo nível do horizonte, né? Uma das coisas que a gente tem conversado aqui com quem fala de empreendedorismo, especialmente na área médica, é o caráter da multidisciplinariedade. Quer dizer, nos hackathons a gente viu isso. Então, quando a gente propôs lá nos eventos um problema, então os grupos se formaram com alunos da medicina, mas também veio o pessoal de TI, vem o pessoal lá, administrador de empresa. Então, vem pessoas de vários segmentos e aí juntos elas conseguem construir a solução daquele problema. No teu caminho também foi assim? Quer dizer, você sendo médico, sem formação, só com uma ideia na cabeça e uma vontade de empreender, você precisou também recorrer a pessoas de outras áreas para poder estruturar o teu negócio? Tenho recorrido, né? Hoje em dia não tem como você estar fora das redes, né? Então, Sim. Você tem que ter algum auxílio profissional. Muita coisa eu também fiz sozinho, assim, editar vídeo, aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer filminho aqui com celular, que eu nem imaginava, né? A minha filha põe um dedinho aqui, ela já grava 10 imagens aqui, eu nem sei apertar os botões aqui, né? Mas aprendi, né? Então, eu acho que é importante também ter essa experiência de sofrer um pouco com o processo, né? Ainda a minha empresa é jovem, né? Eu classifico ela como jovem, eu ainda não vejo também o horizonte final, né? Eu acho que eu estou crescendo ainda nisso, então eu ainda pretendo profissionalizar mais ainda a empresa, entendeu? Ainda é um bebê, né? Um bebezinho. Então, aqui em Botucatu ela tem um ano e pouco, né? Nossa, é um bebê. É um bebê mesmo. Está na mamadeira ainda, né? Então eu pretendo ainda investir mais em outros profissionais, né? Mas eu acho fundamental isso aí, com certeza é um step que não tem como fugir, né? Da gente se juntar a pessoas que potencializam o processo, né? Eu acho que isso aí é uma tônica aí de todas as empresas, né? Bom, você falou uma palavra que também é uma deixa aqui em termos de investir, né? Quer dizer, você citou também processos dentro da patologia, né? Que você utiliza para emitir os seus relatórios, os seus pareceres. Como é que foi a questão do investimento na sua empresa, no seu negócio? Você precisou adquirir um aparelho, adquirir alguma coisa que, de repente, o local onde você estava não tinha e que você precisava daquilo para já melhorar, chegar num nível superior? Quer dizer, como é que foi essa questão de investimento? Eu tive bastante sorte aqui na faculdade, porque eu queria realmente montar um laboratório de patologia pulmonar especializado, que não existe aqui no Brasil, mas eu vim me oferecer aqui na Unipex para colaborar nos projetos, e aí eu descobri que tinha, né, uma parceria, uma iniciativa de incubar empresas lá. Então, como eles têm essa parte de histologia, né, de processamento histológico para pesquisas também disponível, então eu consegui instalar minha empresa lá na Unipex como incubadora,
né? E aí a gente, né, tem uma taxa lá que eu pago para usar o local e pago o serviço para eles, né? Então acaba que a gente consegue se ajudar, né? Eu Tá. colaboro com a Unipex, com algum investimento que eles vão reverter isso na melhoria ali dos processos de pesquisa, equipamento, manutenção, enfim, né? E ao mesmo tempo eu consigo processar o meu material lá, né? E consigo dar esse retorno para a universidade, né? Mas eu acho que o mais legal, assim, que eu acho que vai muito além do que uma simples relação comercial, né? Ah, eu te dou isso, você me paga isso, né? Eu acho que ali é meio que eu consegui estabelecer ali uma relação mesmo público-privada, né? No sentido de que eu colaboro com as pesquisas dos outros professores, a gente vê as lâminas, né? Faz as análises. Então, eu já tenho colaborado com alguns professores aqui de Botucatu, né? Tanto da FMB como do IB. Então, acho que isso é muito legal, né? Você poder retribuir, né, de maneira eficiente de um serviço que antes não existia, né? Sem Então, acho dúvida. que isso vai além da empresa, né? Também, assim, padronização das técnicas, né? De ver a qualidade das colorações, das imunistoquímicas. Então, isso também tem ajudado. E eu acho que fortalece ainda mais, no caso, a Unipex, né, para servir um serviço de excelência em pesquisa aqui para a gente e para a comunidade científica, né? Tá. Então é isso. Então, aí eu comecei a fazer essa incubadora lá na Unipex, né? E agora a gente está em processo aí de crescimento, né? De tentar ter uma demanda maior, né? E eu acho que devagarzinho está crescendo, né? Então agora temos que esperar aí o próximo podcast para poder falar dos resultados. Legal. E então você está com a tua empresa incubada lá na unidade de pesquisa experimental, nossa Unipex, né? Nesse mais ou menos 1 ano e meio. É, Como é que você chegou na Unipex? Você chegou na Unipex como pesquisador colaborador ainda nesse teu processo de retorno aqui para Botucatu? quando eu cheguei aqui em Botucatu, eu fui lá me oferecer a ver as pesquisas, né? Ver as lâminas. Então, e aí me falaram que tinha essa possibilidade de eu montar um laboratório lá, né? Que realmente eles estavam querendo isso mesmo, empresas, né? Não só a minha, mas outras, né? Que se instalem lá e utilizem a estrutura como serviço de terceiros para desenvolver, né, a empresa e para ajudar a Unipex a ter recurso próprio para poder, então, né, dar manutenção, comprar equipamentos, enfim, Tá, fazer toda a gestão ali da unidade, né? Então, eu tá. achei fantástico, acho que é uma ideia muito boa mesmo, né? E ajuda não só quem está começando, mas também ajuda a própria Unesp, né? A ter fomento, né? A ter dinheiro, a ter investimento para poder se auto-administrar, se auto-gerir, né? Ganhando até um pouco de liberdade e independência, né? Do orçamento do Estado, vamos dizer Sem assim, né? dúvida, sem Que é dúvida. tão Isso é um importante ponto hoje. muito importante, muito importante. E aí, chegando na Unipex, você percebeu que ali tinha toda a estrutura que você precisava, quer dizer, você não precisou fazer nenhum investimento adicional. Eu comprei geladeira, assim, tal, Algumas. ar-condicionado, uns Tá. equipamentos, assim, mais básicos, Mas né? aquela coisa pesada de É, processamento que não, você utiliza tinha lá. tinha lá, E aí vocês fizeram um contrato, quer dizer, um contrato entre a tua empresa e a Unipex. Sim, E isso. aí existe um contrato de colaboração mútua, Sim, enfim. Você paga um aluguel para a Unipex? isso. Tá. Tem uma taxa, né, um aluguel para utilização, né? E aí a gente tem o contrato tudo certinho, tudo legalizado, né? Aham. Tal, para não ter problema, né? A última coisa que eu quero é, né, ter um problema Ah, não, agora tem todas as regulamentações É, para isso, né? Toda uma.
tudo isso passa por vários crivos aí, então tudo não tem espaço para nenhum tipo de outra negociação, né? E aí, dentro do serviço que você presta, também uma parte fica para a Unipex ou não? É só o valor do aluguel? Não, aí todo o processamento que eu faço lá tem um valor que eu pago também, né? Então, qualquer lâmina, qualquer coisa que eu faça... sim. Entendi, porque aí tem o custo, porque como ele está te dando toda a estrutura, né, dos aparelhos para o teu processamento, você também paga por material processado, além do aluguel. Exato. Exato, que aí eu pago processamento, né, de todo o material, tudo, né? Então tem toda essa parte aí que a gente faz, né? Que é bom porque aí, né, conforme entra o material, eu tenho dinheiro para pagar, né? Então fica uma coisa mais homogênea, né? Mais fácil para gerir do ponto de vista que eu que faço a gestão da empresa, né? Não tenho não tem um secretário que faz, né? Sim. Então, para mim é mais fácil, né? Porque essa parte de... Não sei se alguém já teve empresa, mas assim, né? Você tem que pagar um monte de imposto todo mês, né? E assim, uma burocracia, né? Tem que emitir nota, né? Então, eu que faço toda essa parte ainda, né? Mas, então, isso facilita para mim, né? Porque aí eu pago e tá pronto, né? Porque ficar vendo, né? Porque eu acho que um laboratório de patologia, sei lá, de São Paulo, ele vai lá, compra, sei lá, 200 litros de eosina e, sei lá, 400 de hematoxilina e vai para 5, 6 anos ou 1 ano, né? Depende do... E aí tem que ter esse balanço, né? Quanto que vai comprar, quanto que precisa, tal, né? Já sabe quanto que entra de biópsia por mês, né? Então, como eu estou começando, né? Cada mês, né, às vezes tem mês que tem mais biópsia, tem vezes que tem menos biópsia, né? Ainda tá na fase de incubação mesmo, por isso que é uma incubadora, né? Sim. Né? Então eu preciso ter esse respaldo para poder conseguir montar de fato, né? Então... Você falou um tópico, você levantou um tópico aqui sobre padronização, né? O professor Marcelo, quando ele esteve aqui, nós temos o balanço do segundo hackathon, que foi sobre nefropatologia, né, nas biópsias dos pacientes transplantados. O professor Marcelo fez um histórico maravilhoso de como era o serviço de patologia da nossa graduação, daquela época toda manual, quase que artesanal, vamos dizer assim, analógica, entre aspas, para toda essa transformação digital. E um ponto que ele trouxe foi exatamente essa questão de padronização, quer dizer, é você ter um arquivo digital hoje que possa ser utilizado por várias pessoas, se eu quiser uma consultoria de outro lugar ou encaminhar isso para outro serviço e tal. Sim. Então isso também você tem que fiscalizar, também se no caso aqui a Unipex também te dá tudo isso para você manter essa mesma qualidade, digamos assim, que é o setor de qualidade da tua empresa, para você atingir esses critérios de padronização também. Isso também passa pela tua empresa. Sim, na verdade isso passa pela Unipex, né? Aí eu ajudo a Unipex a fazer isso. Aí vocês trabalham numa colaboração mútua ali. Aí, por exemplo, tem o técnico lá que faz a coloração, que é o Leandro, né? Então, por exemplo, ele faz um HE ou faz uma coloração especial nova. Aí ele me mostra, professor, ficou bom, não ficou, como é que tá? Vamos melhorar, ele testa de novo, até a gente chegar numa qualidade, né, aceitável e boa, né? Ou de excelência, melhor dizendo. Então, isso acontece lá, né? Então, a gente tem trabalhado isso, e assim, a intenção agora da Unipex, né, seria a gente melhorar, né, ou intensificar, por exemplo, a imunistoquímica, né, que é uma técnica que a gente faz marcadores para tumor, ou mesmo para lesões benignas, mas... então a gente vai tentar fazer essa padronização, né? Óbvio que isso requer um pouco mais de investimento, de projetos, porque as pessoas precisam ter o anticorpo, tanto primário e secundário, né? Mas isso é uma meta que a gente já conversei com eles lá para a gente fazer, né? Montar lá e fazer. E outra coisa também que eu quero fazer lá no futuro breve é modernizar, né, o parque de equipamentos,
porque a gente tem alguns equipamentos já mais antigos, né? E essa parte que você falou de um patologista vir lá não sei aonde e tal, que é a digitalização, né? Ainda a gente não tem lá, né? Mas isso é uma questão de tempo, porque isso a patologia hoje já está sendo transformada em digital, não tem como voltar. Sim. Né? Então isso é questão de tempo, né? Então a gente vai tentar fazer isso lá, trazer sistemas de digitalização, até porque eu acho que para pesquisa, né, não que não seja importante para o humano, que óbvio que é muito importante, mas para pesquisa também é fundamental, porque se você tem uma lâmina digitalizada, né, o pesquisador que está lá em outro lugar, sei lá, em Campinas, em São Paulo, em Ribeirão, né, qualquer outra cidade ou estado do Brasil, pode mandar o seu material, a gente processa e não entrega mais a lâmina, entrega o arquivo digital. E a vantagem é que a pessoa já pode fazer análise, né, digital, de inteligência artificial, de deep learning, já com a imagem, né? Sim. Então, acho que esse é um mecanismo que a gente vai acabar trilhando lá mais cedo ou mais tarde. Tá. Né? Então, eu pretendo colaborar nisso aí também. Interessante essa colaboração que você citou, porque para a gente esclarecer que a sua relação, então, com a Unipex, ou enquanto empresa incubada, não é somente uma relação comercial, né? Não é só uma relação mediada por um contrato de cláusulas entre as partes, mas também há um pacto contratual ou não, mas de colaboração mútua, quer dizer, você também coopera para o desenvolvimento da unidade, sim, assim como a unidade também coopera para o seu desenvolvimento como empresa incubada. Sim. Né? Então, eu acho que isso também é muito interessante. Aí você traz essa questão da parceria público-privada, que acho que é um dos grandes olhares e dos novos olhares da universidade hoje, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes da gravação o quanto era praticamente uma blasfêmia, era um crime você falar em dinheiro dentro da universidade, trazer dinheiro de iniciativa privada, falar em privada, então, que era algo aqui da nossa Unesp, né? Que é uma universidade pública e tal, era um sacrilégio, né? Era a mesma coisa que você cometer um crime. E hoje a gente tem visto isso de uma outra maneira, né? Isso não somos nós, mas a nossa diretoria, a nossa reitoria, né? Os nossos diretores das nossas unidades têm visto isso também como maneiras da gente se sustentar e da gente também crescer, né? Então, a empresa incubada, ela tem a sua relação comercial, ok, beleza, mas ela também tem uma relação de colaboração com a unidade. Então, isso vai ser muito importante depois para você a colaborar na melhora de equipamentos, na aquisição de novos equipamentos, e isso volta depois para a pesquisa. Então, tem todo um ciclo que se alimenta e se retroalimenta, e é uma relação ganha-ganha, né? Sim. Porque não é uma relação predatória, entre aspas, ou uma relação que você está tirando proveito da unidade enquanto empresa incubada, está tirando o seu honorário e só está pagando as suas obrigações, mas está pensando em só crescer a sua empresa para depois de algum tempo você deixar de ser uma empresa incubada, comprar um galpão lá na principal avenida da cidade e virar uma empresa, um unicórnio que vai... Não é? Quer dizer, a gente dá uma viajada, né? Às vezes, quando você fala empresa, startup, você acha que você vai virar um negócio de outro mundo, né? E, na verdade, é uma relação muito mais próxima aqui, simples, né? Exato. Eu diria simples, porque, assim, o que a gente quer, né? Quem que está aqui em Botucatu, quem quer ficar aqui em Botucatu, quer participar, quer colaborar, quer ajudar, quer fazer pesquisa, quer atender paciente grave, né? Então, esse acho que é o perfil das pessoas que estão aqui, né? E óbvio que essas pessoas, elas precisam pagar os boletos dela, tem as contas, tem família, todo mundo, né? Então, não é um crime você trabalhar e ganhar honestamente pelo seu trabalho. Eu acho que isso aí é nada mais do que justo, né? Então eu vejo assim, eu acho que o que eu puder da empresa, né, colaborar para que haja um crescimento da Unipex, da FMB, com certeza, né? Até a gente estava comentando, né? Uma das ideias minhas assim que eu tiver um pouco mais de volume, que eu conseguir contratar um funcionário, eu pretendo contratar algum aluno de pós
né, para que ele possa, sei lá, de manhã trabalhar na minha empresa e à tarde fazer um projeto meu, dele, né, meu e dele, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, com certeza, em breve teremos mais um aluno que não teria, né, por conta de bolsa, por exemplo, né? Então, quer dizer, isso é mais um projeto que vai ser desenvolvido, né, numa parceria público-privada, né? Então, eu sei que o Brasil, né, tem muitos casos aí de desconfiança, corrupção, né? A gente vê aí na televisão as coisas acontecendo, mas assim, eu acho que a maioria das pessoas são pessoas honestas, são pessoas que realmente querem trabalhar, né? E eu acho que fazendo certinho, mostrando, né, divulgando, e falando que tem esse caminho, que dá para fazer, eu acho que essa aqui é a solução, entendeu? Não, eu acho que é perfeito isso que você falou. E, inclusive, nós temos, nós tivemos há pouco tempo um fórum de inovação promovido pela diretoria da Faculdade de Medicina com participação da Agência Unesp de Inovação. E a UIN, ela exatamente faz a regulação desse relacionamento, desse contato entre a universidade e a iniciativa privada. Quer dizer, não tem nada debaixo dos panos, não tem nada meio nebuloso, não tem nenhuma negociação que não seja absolutamente legalizada, seja regularizada e que seja uma relação de ganho para todo mundo. Então, ganha você empresário, ganha você pesquisador, ganha a Unipex comunidade, ganha a faculdade de medicina, ganha a universidade. Essa é uma relação regulamentada e estimulada, né? E é por isso que nós estamos aqui conversando, para que os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, que tiverem ideias empreendedoras, eles possam desenvolver as suas ideias, possam colocar em prática, né, as suas iniciativas de inovação dentro do ambiente da própria universidade, como você está fazendo. Sim. Que, como tudo nasceu, hoje é uma empresa que está lá incubada, e isso gera uma relação mútua, de benefício para todo mundo, né? Sim. Então, isso é muito legal, né? Então, você já começou a falar um pouquinho dos próximos passos, e eu ia te perguntar exatamente isso. Como você vê o futuro da tua empresa enquanto empresa incubada? Lá não sei se tem um tempo mínimo, se existe algum prazo para incubação, e como você vê o futuro para o desenvolvimento da tua empresa? Eu acho que assim, o contrato é de 3 anos, né? Depois pode renovar. Eu não sei se tem algum limite, acredito que não, mas assim, a ideia é que a gente amplie o volume de casos, né? Até porque as pessoas vão acabar conhecendo o serviço, né? Muitas eu acho que ainda não sabe não sabe que o serviço existe, às vezes não sabe como encaminhar. Então isso é um processo também, né? Eu vejo a empresa recebendo bastante casos no futuro, talvez até dando oportunidade para a gente abrir fellow, né, para residente, então fellow de patologia pulmonar, por exemplo, eu pretendo fazer isso no futuro, né, até para me ajudar também a ver os casos, né, e ele aprender, né, então para ele também ter aquele treinamento que eu tive, né, no passado, para poder ele depois empreender. Então, acho que juntar uma casuística muito boa, grande, que a gente possa fazer pesquisa de impacto, né? Eu acho que, ainda mais na minha área, que é doença pulmonar intersticial e câncer de pulmão, né? Às vezes é difícil a gente ter uma casuística grande, então eu acho que um laboratório que cuida de uma doença, uma área específica, né? Eu acho que tem mais chance da gente ter uma casuística muito grande e de referência nacional, né? Então, casos do Rio Grande do Sul, da Amazônia, do Nordeste, Minas Gerais, Rio. Então, isso faz com que a gente consiga fazer uma representatividade do Brasil muito boa na pesquisa, que eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, né? Então, acho que essa que é a minha meta, entendeu? Chegar nesse nível da gente ter uma abrangência nacional mesmo, né? Tanto de pesquisa como assistência e como ensino. Muito legal, meta ambiciosa, hein? Mas é isso que você falou. Eu acho que você falou lá no começo, né? Ter a mente aberta, pensar fora da caixa, pensar grande. Eu acho que tem todas as ferramentas, como você falou, né? Nós não temos o que nós temos, nós não devemos nada para ninguém. Ou
pontualmente, mas nós temos todas as ferramentas que nós precisamos. Nós temos infraestrutura, nós temos fomento, temos os caminhos certos para ter fomento também. Podemos ter a nossa iniciativa de relacionamento público-privado. Então, nós temos tudo aí. Aí tem que pensar grande mesmo, né? Se você pensa grande como empreendedor, como docente agora também do Departamento de Patologia, eu acho que é isso mesmo, né? Tem todas as iniciativas, e aí o pessoal que quiser investir na tua empresa... Tá aberto. Tá aberto também. Vamos marcar um café, a gente conversa. E você tem algum contato da tua empresa? Fala aí pro pessoal, Instagram, redes sociais, enfim, como é que a gente pode conhecer o teu trabalho? Tem o Instagram, né? Pode ser o meu, que é o Alexandre Todo Fabro. A maioria das postagens eu coloco lá, que é o Instagram, e tem o e-mail, né? Que é pneumopatolab@gmail.com, e pode mandar mensagem lá, a gente responde, e mandar casos, discussão, né? Também a gente tem um prazer aí de colaborar com todos. Legal, Alexandre. Bom, a gente já está caminhando para a parte final aqui do nosso episódio, e eu queria que a gente talvez pudesse resumir aqui numa pergunta: como você vê, então, essas iniciativas do empreendedorismo dentro da universidade? A gente sempre resgata, e talvez até repetitivamente volte a esse ponto, porque eu, que sou um pouco mais velho, mas imagino que você também, nós não tivemos essa formação empreendedora, e a gente se vê correndo um pouco atrás de talvez ganhar um pouco de tempo ou recuperar o tempo que nós perdemos durante esse processo todo nosso, onde nós não falamos muito sobre isso. Mas a gente tem visto que de uns tempos para cá e daqui para frente, nós não vamos poder falar de medicina sem falar de empreendedorismo. São coisas que vão estar caminhando em paralelo, né? Vão estar caminhando junto. Então, como que você vê o empreendedorismo dentro da universidade, especialmente da FMB e na área médica? Para mim é fundamental, eu acho que é um caminho sem volta, você ter iniciativas empreendedoras, público-privada, né? Eu acho que a medicina se tornou muito especializada, né? E em certo ponto cara, né? Então é um dilema da saúde pública hoje, né? Como que você vai oferecer um tratamento tão caro, né? Para a população, então tem toda a questão de prevenção. Então eu acho que só essas iniciativas empreendedoras, essa quebra de paradigma pode fazer com que a gente tenha uma solução a curto e médio prazo, né, de melhoria real aí de atendimento da população, né? Então eu acho assim, um docente, um médico feliz com o seu trabalho, né, feliz com seus rendimentos, né, ele vai dar o sangue para poder atender com qualidade, para poder fazer sua pesquisa, né? Agora, o que não pode é um docente, um médico aqui, preocupado em pagar boleto, né? Preocupado com se vai conseguir pagar a parcela do carro, a parcela da casa, né? Que assim, não é, né? Assim, é uma coisa meio, né? Assim, eu sei que muita gente não tem carro, não tem casa. Mas são preocupações do mundo real, mas são né? preocupações que a gente tem. Claro. Né? Então, assim, eu acho que isso não existe, né? Então, a gente tem que dar a condição desse médico, desse docente, ter tranquilidade, né? Social, financeira, para que ele possa exercer, né? O Estado não vai conseguir dar isso, porque não tem dinheiro para isso, né? Então a melhor alternativa é essa: deixa a pessoa procurar o seu caminho no sentido de manter essa estabilidade social, financeira, econômica dele, né? Que o trabalho dele vai sair com qualidade, entendeu? Então, assim, deixa a gente fazer, não atrapalha que vai dar certo. Boa! É isso aí, um conselho bem direto e objetivo, mas muito pertinente. É isso aí. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria imensamente de agradecer ao Alexandre por esse papo. Ale, muito obrigado mesmo. Acho que foi um papo bem descontraído, bem informal, mas com muito lance aqui, que foi muito proveitoso aí para quem está nos escutando, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço, queria agradecer a oportunidade, o convite, né, de estar participando hoje aqui. Estou muito feliz de estar de volta. Acho que Botucatu tem um potencial imenso e estaremos aqui para trabalhar e crescer juntos. Muito obrigado a todos. Então, para você que esteve conosco até aqui, se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus contatos nas suas redes sociais e também deixe aquela avaliação 5 estrelas na sua plataforma de áudio, no seu agregador de podcast, e assim nós disseminamos a boa informação e ajudamos a criar uma cultura de inovação. O podcast Pulso NIT tem o suporte técnico do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias de Informação à Saúde, o NEAD.TIS, e o apoio da Faculdade de Medicina de Botucatu. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio do Pulso NIT. Valeu!